Mateus 28, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: hoje nós teremos uma palavra um pouco que explicativa, um pouco que sobre a ferramenta que nós usamos, que nós trabalhamos. Hoje nós vamos falar de discipulado, é a forma que nós somos igreja. Amém? É a forma que nós trabalhamos, é a forma que nós entendemos, que vai cooperar muito para o processo, para o crescimento da igreja do Senhor. Amém? Então, possivelmente não é aquela palavra de avivamento, aquela coisa de... Amém? Mas se o Espírito Santo quiser fazer, ele tem toda a liberdade. Amém, igreja? Por favor, ninguém ande mais, ninguém converse, tá? Diz assim, Mateus 28, versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantos podem dizer amém por isso? Amém, queridos? Mandamento do Senhor para as nossas vidas nesses dias. E uma igreja que cumpre os mandamentos do Senhor, ela é uma igreja vitoriosa. E eis aqui algo muito precioso da parte de Deus para nós nesses dias. Esse texto de Mateus 28, 19 foi o desejo do coração de Jesus antes da sua ascensão. Foi o desejo de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Ele reúne com seus discípulos. Se você ver o contexto, ele encontra com os seus discípulos na Galileia. E ali então ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Diga assim comigo: fazei discípulos. Então, o Senhor não nos trouxe direção para fazer membros. A direção de Jesus é para fazer discípulos. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Só da região de Vila Pedroso, irmãos? Só de Goiás? Só do Brasil? Não! É de todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem algo aqui tão precioso que às vezes a gente fica um pouco intimidado de falar, mas eu vou falar. E eis que eu estou convosco. Está com você. Quantos dão glória a Deus por isso? Está com você. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você até a consumação do século, até o dia do Senhor. Então, discipulado é o meio pelo qual nós alcançamos quantidade com qualidade. Então é o meio pelo qual nós alcançamos quantidade, que eu creio que é o desejo do Senhor, que é ver o máximo de pessoas rendidas, quer ver o máximo de pessoas se entregando aos pés do Senhor Jesus. Nós almejamos quantidade, nós almejamos 3 cultos, nós almejamos 4 cultos. E se você almeja isso também, e se você almeja ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus, vai dando um glória a Deus aí. Nós almejamos 3 cultos, 4 cultos, nós almejamos uma multidão nesse lugar,
mas uma multidão de qualidade, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, pessoas que testificam de Jesus, pessoas que as pessoas vão olhar e vão dizer: tem algo diferente na sua vida, eu quero ser como você, eu quero servir o Deus que você serve. Esta é a vontade do Senhor. Então, discipulado é o meio pelo qual nós alcançamos quantidade com qualidade. Discipulados são vínculos íntimos, sólidos, entranháveis. Como é bom as pessoas chegam na célula, às vezes chega um pouco que acanhadas, não conseguem se abrir. As pessoas chegam para a igreja, assim ficam um pouco que sem espaço. Mas como é bom essa aproximação, como é bom essa aproximação maior. E ao passo que vamos alcançando essa aproximação, as pessoas vão se abrindo, as pessoas vão se sentindo bem, as pessoas vão se sentindo um peixe dentro d'água. E esse é o desejo meu, da bispa e dos pastores desta igreja, que as pessoas que adentrarem a estas portas sejam acolhidos. Vínculos sólidos. Passamos por altas e baixas, passamos nesta caminhada por grandes vitórias, por grandes conquistas, mas nós também passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis. E é esse relacionamento sólido, é esse relacionamento profundo, inquebrável, é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Entranháveis. Como é lindo essa relação nossa de conservo, de discipulado aqui na igreja. Às vezes eu não estou muito bem. Quando eu não estou muito bem é cansado, viu, irmãos? Quando você me vê com a mente assim meio que passeando assim, você pode imaginar, o bicho está cansado. Cansada. Porque a gente não para, né? E eu tenho um espinho na carne que os meus ossos ficam doendo. Eu não sei até o dia que eles vão ficar doendo, mas qualquer hora Jesus toca nesses ossos e eles não vão doer mais. Mas é tão bom esse relacionamento que às vezes eu chego e aí o discípulo vira para mim e fala assim: não está muito bem, o que foi? Tudo bem? Essa semana a pastora Geni virou para mim: tudo bem, bispo? Eu falei: não, pastora. Ela falou: o que foi? Eu falei: eu estou muito cansado, né? Pastor Davi também é outro adivinho. E enfim, todos nós, a gente tem essa sensibilidade, e esse relacionamento nos faz bem, essa relação nos faz bem. Esse relacionamento nos fortalece para essa caminhada. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desta ajuda mútua. A Bíblia diz, não pesquisei, mas me disseram, eu acredito, que por mais de 50 vezes tem: ajudai uns aos outros, orai uns pelos outros, intercedei uns pelos outros, exortai uns aos outros, e vai uns aos outros, e acaba que nós vamos ficando fortalecidos, porque essa ajuda mútua é muito importante no nosso meio. Agora, por que o discipulado? Faz essa interrogação assim: por que o discipulado? Por favor, irmãos, pode falar, tá? 1, 2, 3. Por que o discipulado? Para ensaio foi bem. Agora, 1, 2, 3. Por que o discipulado? Eu vou tentar te explicar com uma história verdadeira. Havia um psicólogo nos Estados Unidos, um psicólogo muito conceituado, muito famoso.
E esse psicólogo estava no seu escritório, no seu gabinete, e estava chegando um cliente, também muito bem vestido, aquele paletó muito bonito, novo. E ele olhou e disse assim: esse é o cliente do ano. Eu não posso perder esse paciente, paciente. Eu não posso perder esse paciente. E aí ele então disse: eu preciso ter uma estratégia diferente, porque com certeza esse paciente já teve em outros consultórios. Eu preciso ter uma direção para ele, algo que ele vai permanecer sendo meu paciente. E então aquele paciente entra e ele então senta, e o psicólogo diz: o que lhe trouxe aqui? É a pergunta que eles fazem para a gente, né? O que te trouxe aqui? E então aquele paciente começou a dizer: olha, por muitas vezes eu sou uma pessoa muito triste, muito oprimida. Eu não tenho conseguido ter uma vida de grandes conquistas, eu não tenho conseguido ter uma vida vitoriosa. Mas o que mais mexe comigo mesmo é que um dia eu estou bem e outro não. Tem uma tristeza muito grande que tenta me perseguir. Não sabia que ele estava precisando era de Jesus, amém, igreja? E então aquele psicólogo olha, muito conceituado, e diz: olha, quero te dizer algo. Aqui nesta cidade tem um circo, e esse circo é muito bom. E lá tem um palhaço, e esse palhaço, ele é muito bom. Inclusive eu fui lá. Mentiu, né? Inclusive eu fui lá. E ele nos levanta, nos deixa para cima, e a gente ri, sai de lá dando gaitadas. Ele é muito bom. Inclusive eu já estive lá, e eu quero que você vá lá neste circo. Aí aquele paciente virou para ele e disse: o senhor não está entendendo. Aí o psicólogo: como assim não estou entendendo? Eu estudei tantos anos. Como assim? O senhor não está entendendo. Ele disse: mas como assim? Aí aquele paciente virou para ele e disse: eu sou o palhaço do circo. Eu sou o palhaço do circo. Todos os dias eu levo centenas de pessoas a sorrir. Eu levo uma multidão de pessoas a se sentirem bem, a se sentirem leves. Mas é só aparência. Eu tenho carregado ao longo desses anos uma tristeza muito grande dentro de mim, trocando por miúdos tantos irmãos preciosos que estão dentro da igreja e estão vivendo de aparência. Tantos irmãos que estão na caminhada 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda não conseguiu vencer a mentira, ainda são desonestos. Quantos irmãos preciosos estão na igreja, mas têm um relacionamento conjugal destruído. Chegam na igreja, na porta da igreja, todo feliz, e dá glória a Deus na entrada, e pega na mão dos diáconos, e dá glória, mas quando sai essas portas, volta àquela realidade medíocre. Quantos irmãos não conseguiu vencer a masturbação? Quantos irmãos e irmãs que
morre de ciúme. E ciúme é uma doença. A Bíblia fala que ciúme é duro como sepultura. E tem muitos irmãos preciosos que têm ciúme. Olha aqui para mim, aproveitar a oportunidade. Ciúmes não serve como prevenção, não ajuda. Deixa eu falar para você, porque eu convivo. Boa parte dos adultérios acontece na cama do casal. Então viva. Sinta-se seguro, sinta-se segura. Quantos irmãos está aqui e tem uma confusão de identidade? Meninas que está com seus hormônios aflorados para se relacionar com meninas. Bispo. Irmãos. São muitos. E tem coisas que eu e você nós vencemos sozinhos. Mas tem coisas que nós não vencemos sozinhos. E ao longo desta mensagem você vai entender. Quantos entendeu até aqui esta mensagem? Então nós precisamos valorizar o discipulado. E eu quero falar de alguns aspectos importantes. O discipulado que funciona, ele tem como base a palavra de Deus. Ele tem como base o Espírito Santo. Porque a palavra é a melhor direção. Porque a palavra é a melhor instrução. Porque é a palavra que alcança. Porque é a palavra que penetra. Nós oramos, nós instruímos, mas o que faz a diferença é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele. Precisamos do Espírito Santo para que nós possamos nesses dias formar discípulos, homens e mulheres que se tornarão parecidos com Deus, homens e mulheres que vão refletir a imagem de Jesus nesses dias. Precisamos ter o Espírito Santo como base. João 1 versículo 35, a Bíblia diz que mais uma vez João estava em companhia de 2 discípulos. E ele vendo Jesus passar, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E quando ele disse isso, os discípulos começaram a seguir Jesus. E Jesus, vendo que eles estavam seguindo, Jesus disse para ele: o que buscais? E aqueles 2 discípulos disse: Senhor, onde assiste? Onde o Senhor assiste? E Jesus disse para eles: venha. E eles foram e ficaram com Jesus. O nosso desejo, o nosso alvo é de levar os discípulos para Jesus. Levar os discípulos para Jesus. Não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós somos apenas mordomos, servos, aqueles que cuidam das coisas do Senhor. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Esse discipulado vai funcionar, que tem como base a palavra, que tem como direção o Espírito Santo de Deus. E é isso aqui que vai fazer a diferença nesses dias. Nós precisamos seguir os passos de Jesus, que é o nosso maior referencial. Se queremos sermos bem-sucedidos, precisamos seguir as pisadas de Jesus nesses dias. Nosso maior referencial. E eu quero falar para vocês de alguns passos
Nós precisamos olhar para Jesus. Primeiro, Jesus estava sempre ensinando. Abre comigo em Mateus 5, um pouquinho atrás. Jesus estava sempre ensinando. E nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos seguir os seus passos. Se queremos uma multidão nesse lugar com qualidade, nós precisamos olhar para os ensinamentos de Jesus. Olha aqui para mim. Eu e a bispa, nós tomamos uma decisão de sermos uma igreja séria. Nós queremos fazermos uma igreja séria neste lugar. Os meus pastores tomaram a decisão. Nós queremos fazer uma igreja séria nesse lugar. Uma igreja que vai tocar as pessoas na unção do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vai fluir da vida de Deus. Porque discipulado é transferência de vida, na sua melhor definição. E eu tomei a decisão nesses dias de transferir da vida de Deus. Eu tenho tentado ser esse canal de bênção na vida dos meus pastores, dos meus discípulos. E tem sido muito bom esse relacionamento. Tem sido maravilhoso esse relacionamento. Tem sido muito bom. Tem sido momentos de edificação, de restauração. E eu já posso ver a diferença no nosso meio. Quantos podem ver? Capítulo 5, versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, quem que aproximou, irmãos? Os discípulos. E ele passou a, diga comigo, a ensiná-los. Dizendo, repete comigo, 1, 2, 3, versículo 3. Bem-aventurados os humildes. Versículo 4, bem-aventurados. Versículo 5, bem-aventurados mansos. Versículo 6, bem-aventurados. Versículo 7, bem-aventurados misericordiosos. Versículo 8, bem-aventurados limpos de coração. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores. Versículo 10, bem-aventurados perseguidos. Versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eis aqui qualidades tremendas que vão fazer a diferença no nosso meio nesses dias. Eis aqui qualidades, eis aqui princípios tremendos que vai formar a minha vida, que vai formar a sua vida, que vai levar você a ser uma pessoa diferente. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Quantos bem-aventurados nós temos aqui? Eis aqui a instrução de Deus para a sua igreja nesses dias. Bem-aventurados sois se praticardes estas coisas. E o tempo não nos permite. Nós vamos vendo os ensinamentos de Jesus. Mas João 13, versículo 5. Jesus pega uma bacia de água. Sendo o Senhor, Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Olha aqui para mim. Sendo mestre, Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E Ele diz: bem-aventurados sois. Eu fiz
para deixar-vos exemplo para que vocês também possam fazer. O Senhor nos deu exemplo de humildade, de servir uns aos outros. Olha aqui para mim, precisamos lavar os pés uns dos outros nesses dias. E eu disse pela manhã que a coisa mais difícil de fazer é lavar os pés dos discípulos e lavar os pés da esposa. Porque eu fui lavar os pés da minha esposa um dia, quase que o meu ego não quebra. Jesus fez isso. Nós não estamos buscando glamour nesses dias. Nós não estamos buscando vitrine nesses dias. Nós não estamos buscando a frente nesses dias. Nós estamos buscando, nós estamos ensinando uma igreja que serve, uma igreja humilde, uma igreja que abre mão para que as pessoas possam ser beneficiadas. Essa é a igreja que vai fazer a diferença nesses dias. É isso que nós queremos. Nós queremos formar uma igreja de discípulos que serve. Nós queremos formar uma igreja de discípulos que lavam os pés. Discípulos que lavam os pés uns dos outros. Discípulos que entenderam que não precisa mostrar para o fulano ou para o ciclano. Discípulos que entenderam que não precisa mostrar para o homem, que aquele que deve saber já está vendo, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim, Ele já está vendo, Ele está vendo as suas atitudes. Jesus sempre estava ensinando. Eles andavam juntos. Eles estavam sempre juntos na caminhada, semelhante a Elias e Eliseu, semelhante a Moisés e Josué, semelhante a Paulo e Timóteo, semelhante a Paulo e Tito. É essa caminhada, é esse andar juntos que vai nos fortalecer. É andando juntos que nós vamos compartilhar da nossa fé. É andando juntos que nós vamos fortalecer uns aos outros. Foi andando junto que Eliseu começou a olhar para Elias e desejar também se envolver como Elias se envolveu. Eles estavam na caminhada, e Elias já estava para ser tomado. E certo dia Elias disse: que queres que eu te faça? Eliseu já havia sido envolvido, já havia sido tomado, já tinha entendido o propósito de Deus. E ele diz: eu quero porção dobrada do que está sobre a sua vida. E Elias disse: se me vires quando for tomado aos céus, então terás porção dobrada sobre a sua vida. E Elias então começou a subir. E quando Elias estava partindo, Eliseu viu, ele visualizou carros de fogo, cavalos, e veio sobre a vida dele a porção dobrada de Elias. O manto de Elias veio sobre a vida dele. E ele estava tão fervoroso, e ele estava tão cheio de Deus, que ele pegou aquele paletó, ele pegou aquele manto, e ele já havia visto o seu discipulador brincando com aquele paletó, e ele pegou aquele paletó, e eu acredito que ele deu uma rodada nele, né? Porque os crentes eles é meio de enfeitar mesmo, não tem problema. E ele pegou aquele paletó, e ele sobre as águas do Jordão, e as águas do Jordão se abriu.
Deixa eu falar para você, meu querido, Deus tem porção dobrada para mim e para você nesses dias. Receba esta porção dobrada na sua vida. Eu quero isso. Eu quero a porção dobrada da vida do pastor Israel. Eu quero a porção dobrada do apóstolo. Eu desejo isso. Eliseu entendeu, e foi tão forte na vida dele, que Elias, diz a história, fez 7 milagres, e Eliseu fez 14. 14 milagres foram operados por meio de Eliseu. Entende, querido? Eles andavam juntos. A gente imaginava que era Caleb que iria entrar com o povo na terra prometida. Sim ou não? Mas não foi. Foi Josué. Josué sempre estava perto de Moisés. E agora nós estamos vendo novela, né? Os crentes agora vê novela. Tem problema ver essa novela não, viu, irmãos? E aí eu vejo essa história, e eu fico maravilhado. Eu mergulho nessas histórias tão lindas da Bíblia. Porque uma coisa é você ler, e outra coisa é você ver na tela real. Tem algumas coisas que não se encaixam não, mas boa parte é verídico. E eu navego naquelas verdades, e eu me quebranto de ver aquele mover de Deus lá no Velho Testamento. Foi Josué que foi levantado. Amém, queridos? Eles andavam juntos, e esse andar junto nos fortalece. Andando juntos nós temos a oportunidade de compartilhar as nossas dificuldades, mas também compartilhar as nossas vitórias. Eu mais os pastores, nós chegamos aqui na segunda-feira, normalmente é o dia da nossa folga, mas nós gostamos tanto da igreja que a gente vem assim mesmo. E o sucesso do pastor é ter um final de semana abençoado, viu, irmãos? É ter um culto abençoado. E a gente chega, e a gente começa a compartilhar. A gente começa a compartilhar daquilo que Deus fez no culto de domingo à noite. A gente começa a compartilhar das células que multiplicaram. A gente começa a compartilhar daquilo que Deus fez lá no encontro. Nós começamos a compartilhar daquilo que Deus fez no retiro dos adolescentes. Olha que para mim isso é algo maravilhoso. Nesta caminhada nós temos a oportunidade de compartilhar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Olhando para as pisadas de Jesus, Jesus foi instrumento de cura. Quando eu olho para o que o Senhor fez na vida de Pedro, aquele homem matuto, aquele homem que, a hora que a gente pensava que ele ia crescer, ele deslizava de novo. E Jesus foi alcançando a vida de Pedro. Jesus foi alcançando aqueles pescadores. Jesus foi curando eles. Jesus foi curando aqueles cobradores de impostos. Jesus foi instrumento de cura na vida dos discípulos. E quando nós olhamos para o início, quando Jesus chama os seus discípulos, nós percebemos homens tão simples, pescadores de peixes, homens tão matutos, tão desajeitados, mas quando nós vamos chegando mais para frente um pouquinho, nós contemplamos não a pescadores de peixes, mas pescadores de almas,
homens que se tornaram os apóstolos de Jesus, que impressionou aquele mundo daquela época, que revolucionou aquele mundo daquela época. E é isso que nós cremos nesses dias, que pessoas simples, pessoas sem muito entendimento, sem muito estudo, improváveis, que se tornarão ganhadores de almas, instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, para fazer a diferença nesta geração caída. Homens e mulheres que se levantarão para fazer a diferença nesses dias, porque serão curados. Jesus foi instrumento de cura. E Tiago diz assim: confessai uns aos outros e orai, para que sejais curados. Tem coisas que nós confessamos para Deus para receber perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem coisas, como eu disse lá no início, que nós precisamos confessar para o nosso discipulador, para que possa vir cura sobre as nossas vidas, para que nós possamos sermos curados. Para que você possa ser curado, você precisa externar, você precisa jogar para fora, você precisa dar um passo, você precisa ter atitude. E eu já contei o meu testemunho aqui algumas vezes. Lá no início da minha conversão, eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu chegava nos irmãos, e eu pedia oração. E eu chegava e eu dizia: olha, ore por mim, porque eu preciso parar de beber. E era tão forte, que os irmãos oravam, e eu era liberto na hora. De tanta coisa eu mentia, irmãos. Pensa num cidadão mentiroso, pensa num cidadão desonesto. Eu tinha mercearia, eu roubava dos clientes. Posso contar aqui, porque não tem nenhum cliente meu aqui. Se tiver, me perdoa. Oh, Gisela, eu não roubava de você. Obrigado. Entende, irmãos? É muito forte isso. Quando você externa, quando você toma a decisão de ir. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vim para a igreja e eu ainda continuei fumando. Eu fiquei 6 meses fumando na igreja. E o cigarro, queridos, era um troço na minha vida. Eu parava de fumar e eu ficava meio que alcoólatra. Eu parava de fumar, eu ficava muito bravo. E um dia eu cheguei em casa, eu estava muito bravo. E eu sempre queria quebrar a minha esposa, que não era bispa, era Nildinha. E aí eu chegava em casa, bravo, ignorante, eu era um ignorante. E a Nildinha estava ali. E eu não sei por que a gente quer fazer a maldade com quem está próximo de nós. E eu bravo, nervoso, e ela mexendo com a boca. E eu não sabia que ela estava orando. E um dia eu cheguei e falei: eu vou quebrar ela hoje no pau. E ela orando, né? E a oração tem poder. Ao invés de eu dar um murro nela, eu dei um murro no armário. Puf! Tão nervoso que eu era, irmãos. Que eu ficava, quando eu parava de fumar, eu ficava tonto. Mas um dia eu vim até aqui na igreja. E eu cheguei no meu líder, no meu discipulador, pastor Israel. E eu disse: ore comigo, porque eu preciso vencer esse vício. Eu já não aguento mais esse vício. Ele me faz muito mal. E ele virou para mim e disse assim: olha, antes de você comprar a próxima carteira de cigarro, lembra do que Jesus fez na cruz do Calvário por você.
Eu fui liberto. Naquele dia, eu fui livre. E até hoje, estou aqui. Não tenho vontade. Fui liberto, fui livre para glorificar o nome do Senhor. Eu fui livre. Você entende? Que a palavra tem poder, por isso que precisamos ter como base a palavra de Deus. Oh, meu irmão, seja transparente, vai até o seu líder, não fica esperando não seja discípulo ararinha. Quem conhece o discípulo ararinha? Me ajuda, faz assim comigo. Ele está esperando a mamãe arara trazer a comidinha. Diga, vai. Vai, ajuda aí. É feio mesmo. Vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo. A mamãe ara, discipulador. Vem. Papinha, vomita. Aí a ararinha fica toda fortalecida. Tem muito discípulo ararinha que está esperando papinha do discipulador na boquinha. Vai. Discipulado é uma via de mão dupla, meu amigo, meu irmão. Discipulado é uma via de mão dupla. Do jeito que vem, tem que ir também. E o que vai fazer a diferença é você ir, é você ter uma atitude. Se você tiver uma atitude, Deus vai honrar a sua atitude de fé e vai alcançar a tua vida. Tem que externar, tem que jogar para fora. Eu jogava para fora. Olha que para mim, não seja um discípulo mais ou menos, não seja um discípulo que teve uma entrega pela metade, não seja um discípulo meia boca, não. Resolva nessa noite ser um discípulo transparente, um discípulo que entendeu o princípio da transparência na sua vida. Seja transparente, externa. É melhor confessar do que o pecado. E eu sempre gosto de contar essa história. Tem uma história, não sei se é verídica essa, mas ela é muito interessante. Que um discípulo foi até o seu discipulador para ser transparente com ele. E ele chegou no seu discipulador e disse: olha, chegou um pouco desanimado, né? Olha, eu roubei uma corda. Ore comigo. Eu roubei uma corda. E o discipulador disse: você roubou uma corda? Tá bom, então eu vou orar com você. E orou com ele. E quando ele foi saindo, o discipulador chamou e disse: olha, você roubou uma corda, foi só a corda? Ele disse: não, meu líder, na ponta da corda tinha um cavalo amarrado nela. Tem muitos que está confessando só a corda. Tem muitos que não conseguem ser transparente. Seja transparente. A viúva de Sarepta foi transparente. Ela chegou e disse: eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite. A mulher samaritana não foi totalmente transparente, porque Jesus disse: olha, vai, chama teu marido. E o que ela disse? Não tenho marido. Olha a resposta de Jesus. Jesus disse: isso disseste com verdade, porque 5 maridos já tiveste, e agora esse que você tem não é teu. Não foi transparente. Chegou um momento na vida de Naamã, depois que ele encontrou com o profeta, e o profeta deu uma direção para ele: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E chegou o momento que ele chegou nas bordas daquele rio.
um rio sujo, e ele não queria por causa da reputação, e os seus soldados disseram: vai, você já fez tantas coisas, mergulhe, não custa nada. Chegou um momento que aquele comandante tão conceituado começou a tirar a sua farda. Teve um momento que ele tirou a sua armadura e mostrou a sua lepra. Tem hora que nós precisamos mostrar a nossa lepra. Você quer uma vida vitoriosa? Tem hora que nós temos que mostrar a nossa lepra. A lepra significa o pecado. Quantos estão me entendendo nesta noite? Amém? Seja transparente. Agora, o discipulador tem que ter uma ética. Não deve falar para ninguém. Tem coisas que nem a minha esposa sabe. Discipulado tem uma ética, entende? Tem coisas que é a respeito da minha família, os meus discípulos estão autorizados a nos falar. E tem coisas que os meus pastores chegam e dizem: olha, eu preciso compartilhar isso com os bispos. Pode ser? A pessoa fala: pode. E aí eles chegam e compartilham. Mas discipulado tem uma ética, porque nós estamos trabalhando com pessoas. Pessoas, são especiais para Deus. E nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus por isso? Entende? Olhando para o testemunho de Jesus, nós percebemos que o DNA foi passado. Aqueles pescadores aqueles pescadores de peixes, se tornaram pescadores de homens. Discípulos faz discípulos. Por isso nós queremos fazer discípulos nesses dias. Amém? Eu gosto muito de uma frase do Kate Phillips, que diz assim: uma vez morto para si, você está apto a reproduzir a vida de Deus. Amém? A importância do discipulado, né? Está projetado ali. Então, como discipulador, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar nas pessoas nesses dias. Antes de sair da minha casa, eu preciso acreditar. Eu preciso sair para desenvolver esse projeto tão lindo que Deus nos deu, acreditando. Eu tenho dito nesses dias, eu tenho falado: olha, nós precisamos acreditar nas pessoas. Essa geração, as pessoas que estão chegando para o reino de Deus, elas precisam de um voto de confiança. Nós precisamos olhar nesses dias para aquilo que Deus pode fazer. E o nosso Deus, Ele é poderoso. Diga assim comigo: o nosso Deus é poderoso. Ele, diga comigo, Ele, o carpinteiro de Israel, Ele pega um pau torto, que não vai morrer torto, nas mãos do carpinteiro de Israel, ele vai ficar reto. Não há impossíveis para o nosso Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. Precisamos acreditar nas pessoas. Como discipuladores, nós precisamos acreditar. Como discípulos, nós precisamos ter um coração ensinável. Como discípulos, nós precisamos ser Timóteos nesses dias. Ter abertura, entender a importância de alguém falar nas nossas vidas. Como é bom alguém falar nas nossas vidas. Como é bom ter aquele momento com o apóstolo. Como é bom o apóstolo falar na minha vida. Como é bom falar na vida dos pastores. Ontem eu estava com o pastor Clyde falando na vida dele. E ele chegou para mim e disse: bispo, eu nunca tive isso.
Nós estávamos lá no Jaime Cama, lá no Come Quieto. Eu estava falando na vida dele, crendo que Deus irá fazer sobremaneira. Como é bom, eu tenho dito nesses dias, como é bom alguém chegar para você e dizer: que é isto que fazes? Foi isso que Jetro fez. Jetro chegou para Moisés cansado, atendendo o povo de cedo até de tarde, suando todo, ia morrer, estava desmaiando naquele sol. E Jetro chegou e disse: que é isto que fazes? Como é bom alguém chegar para mim e dizer: que é isto que fazes? Olha, não é assim. Olha, a direção é essa. Olha, isso é pecado. Olha, isso aí vai te levar para um abismo. Olha, isso aí vai te levar para a morte. Como é bom ter um discipulador sobre as nossas vidas. Como é bom ter alguém que fala nas nossas vidas. Então, como discípulos, nós precisamos desse coração ensinável. Meu irmão, a palavra de Deus diz assim: tudo quanto vieres às tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Decida hoje ser um discípulo. Não decida entrar só mais ou menos, só pela metade, impondo um limite para o seu discipulador. Não, até aqui o meu discipulador pode entrar, mas daqui para frente não pode entrar. Deixa eu falar para você: seja o melhor discípulo nesses dias, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida. Seja o melhor discípulo. Eu tomei essa decisão. Eu quero ser o melhor discípulo nesses dias. Eu quero isso para a minha vida. De repente tem pessoas aqui que precisam tomar esta decisão nesta noite. Dê o seu melhor nesses dias. Não faz de conta. Esta geração está cheia daquilo. Faz de conta. Nós estamos precisando de algo prático nas nossas vidas. Ter um coração ensinável. Como discipulador, eu preciso alcançar níveis de sabedoria. Como discipulador, eu preciso alcançar maturidade. Porque é isso que vai fazer a diferença. Como discipulador, eu preciso crescer na palavra. Como discipulador, eu preciso crescer em oração. Porque o alvo do discipulado é levar o discípulo a se relacionar com Deus. Então eu sou instrumento. Eu sou apenas o canal. Então eu preciso alcançar esse nível de maturidade para que eu possa falar com autoridade. Para que eu possa chegar e dizer: olha, vamos orar, porque de fato a oração move as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Como discipulador, eu preciso dessa sabedoria para falar na vida, porque sabedoria é a boca de Deus falando. Sabedoria é o próprio Deus falando. E eu tenho buscado sabedoria nesses dias. Eu tenho tanto discípulo. Eu tenho buscado sabedoria para falar na vida do pastor Zé Carlos, na vida do pastor Nardete, na vida do pastor, olha aqui para mim, lindão, na vida do pastor Ricardo, na vida do pastor Marcos, na vida do pastor Abel. Eu tenho buscado essa sabedoria. Sabe por quê, queridos? Porque eu resolvi fazer a diferença. Eu resolvi marcar esta geração. E eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Fazer discípulos, discípulos que fazem discípulos, discípulos que fazem discípulos. E logo nós veremos uma multidão rendida aos pés do Senhor Jesus nesse lugar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus nesta noite. Discípulos que fazem discípulos. Tanta coisa preciosa. Como discípulo, eu preciso alcançar níveis de obediência. Níveis de obediência. Como discípulo, eu preciso ter atitude. Como eu tenho pregado nesses dias, nós estamos cheios de palavras.
Sabe o que esta geração precisa? De atitude, de uma vida prática. Vamos praticar nesses dias. E como discípulo, eu preciso ser um Timóteo. Eu preciso ter a obediência de Cristo sobre a minha vida. Nós poderíamos ler Timóteo aqui, mas em um dos textos, Paulo diz assim para Timóteo: tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, e ele vai falando. Timóteo tinha um coração ensinável. Timóteo foi um discípulo obediente. E se o seu discipulador trouxe uma palavra para você, e essa palavra está alinhada com a palavra de Deus, pode fazer, porque vai ser bênção sobre a sua vida. Queridos, o tempo da obediência é esse. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos entrar pelo caminho da obediência, porque é a obediência que vai abrir os céus sobre as nossas vidas. Amém? O discipulado, ele organiza a igreja. É através do discipulado que nós cuidamos bem. Todo mundo bem cuidado. Todo mundo sendo alcançado. Eu cuido do pastor Zé Carlos e ele cuida do pastor George. E isso vai formando uma cadeia. Eu cuido do pastor Davi. Pastor Davi cuida do Expedito. E o Expedito cuida do Elion, esse nome bíblico, nome abençoado. E vai cuidando. E o propósito é esse: que todos sejam bem cuidados. Amém? Eu já vou encerrar. Atos 20, versículo 31. Diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas, cada um, diga assim comigo, cada um, diga assim comigo, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar cada um, discipulado uma um, diga comigo, discipulado uma um, durante 3 anos, Paulo discipulou cada um, noite e dia alcançando-os, noite e dia discipulando, cada um discipulado tem um propósito. Amém, queridos? Agora, é interessante eu dizer que o discipulado também não é eterno. É importante nós sabermos disso. Por exemplo, quem começou a discipular Saulo de Tarso? Ananias. Depois, Barnabé. João Marcos foi discipulado por Paulo e depois foi discipulado por Barnabé. Entende? Eu comecei a ser discipulado pelo pastor Israel. E hoje, quem me discipula é o apóstolo Sinomar. Entende? Então, discipulado não é eterno, porque às vezes tem pessoas que ele alcançou um discipulador sobre a vida dele, e o discipulador quase não vem na igreja mais, desviou, sei lá, e ele está esperando. Não, o propósito não é esse, queridos. Tire os seus olhos do homem. Nós somos apenas canais de Deus. Agora, muitas vezes também o discípulo, ele está com o discipulador, ele está numa equipe, e a equipe está a 360 por hora, e o discípulo está a 10 por hora. Às vezes é um tempo na vida dele, de trabalho, tem que ser respeitado. E muitas vezes, esse discípulo ele pode ser remanejado? Pode, entende? Isso é bênção para a vida do discípulo, numa conversa sadia, isso é muito importante. Porque às vezes a equipe está tão à frente, está
tão avançada. Todos têm célula, mas tem um discípulo que ainda não tem, ainda não é o momento dele, e não é a realidade dele. Muitos estão presos numa estrutura, e nós não ficamos presos numa estrutura, nós estamos presos no Senhor Jesus. Por isso que eu disse que era um culto também de explicações, de ensinamento. Mas eu encerro com você ficando de pé. É muito importante você saber disso. Não fique disperso. Olhe para mim. Sabe, chegou um momento tão maravilhoso no discipulado de Jesus, que ele virou para os seus discípulos e disse assim: eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Chegou um momento que a caminhada ficou tão madura, que Jesus disse: olha, vocês são meus amigos. Que nós possamos alcançar esse nível de maturidade nesse lugar. Olhe para mim. Honre o seu discípulo. Honre o seu discipulador. Independente. Faça o melhor que você puder nesses dias. Talvez seu discipulador tenha uma dificuldade, não tem problema. Honre ele, que você será honrado. Faça o seu melhor nesses dias. Olhe para mim. Olhe para mim. Faça o seu melhor nesses dias. Dê o seu melhor nesses dias como discípulo de Jesus. Chega para o seu discipulador e diz: olha, a partir de hoje a história vai ser mudada. Chega para o seu discipulador e diz: olha, a partir de hoje conta comigo. Chega para o seu discipulador e diz: olha, eu vou me envolver. Eis-me aqui. E da mesma forma o discipulador honrando o discípulo, servindo o discípulo, dando o seu melhor para o discípulo. É esta igreja que eu creio. Talvez isso não tenha acontecido ainda, mas nós estamos caminhando para ser o melhor de Deus para esta geração nesses dias. Uma igreja revelada no discipulado. Honra, porque o maior beneficiado será você, será o reino de Deus. Talvez você está aqui nesta noite e é um meio discípulo. Talvez você está aqui nessa noite e a revelação ainda não chegou totalmente na sua vida. Deixa eu falar, é bênção para a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não tem alguém que fala na sua vida, alguém de confiança, alguém que você pode abrir o seu coração hoje mesmo. Se você tem alguém em vista, procure-o. Mas se não tem, procure a mim e a bispa, porque é bênção para a sua vida. É bênção. E eu finalizo dizendo que discípulos se faz dando exemplo. Discípulo se faz através do exemplo. Kate Phillips diz assim: e eles andaram com ele e viram-no viver a vida que ele ensinava. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos e eles olharam e viram ele viver aquilo que ele ensinava. Esta geração precisa disso.
A igreja de hoje precisa disso. Que as pessoas possam olhar para mim, olhar para você, e as minhas palavras, as suas palavras, ser conivente com a sua vida diária. Que o seu dia a dia e que o meu dia a dia sejam a minha pregação e a sua pregação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Que possamos nos levantar nesses dias. Ide por todo mundo e fazei discípulos. E essa palavra para te encorajar. Essa igreja não vai caber. Essa igreja será pequena. Não vai caber um culto, não vai caber 2 cultos, não vai caber 3 cultos, não vai caber 4 cultos. Não haverá limites para o que esta igreja de discípulos irá fazer nesses dias. E eu te convido nesses dias para nós revolucionarmos, fazermos a diferença nesses dias. Quantos se levantam nesta noite? Ore comigo, ore